Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa da Acentopeia, em parceria com o CREA aqui de Minas, né? E hoje a gente tem uns convidados aí pra lá de especiais, né? Vamos falar de uma situação que acho que ela vai servir pro Brasil todo, né, cara? Acho que é a melhor forma da gente colocar isso aí. Hoje eu tô com os dois aqui, com o Bruno e com o Roberto. Queria que vocês se apresentassem pro pessoal, explicassem o que vocês fazem, o início da trajetória suas. Então, vou começar aqui, Roberto. Fica à vontade, Bruno. Meu nome é Bruno Teodoro, eu tenho 30 anos, sou de Curvelo. Hoje sou formado em engenharia civil, fiz engenharia aqui em Curvelo mesmo, Cefet, grande universidade aí. Bruno, você formou pode falar um muita pouquinho gente. mais próximo do microfone, por favor? Sim. Isso. Formou muita gente. Então eu comecei trabalhando aqui em Curvelo, na obra da fábrica Maria Malha. Posteriormente, migrei para a parte de rodovias, já tenho aí 6 anos que estou trabalhando nesse ramo. Comecei aqui na obra da Eco, posteriormente fui para Uberlândia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, obra no Tocantins também. E hoje estou alternando entre esses estados, assumindo a gestão de algumas obras. E vim aqui hoje compartilhar um pouco dessa experiência e poder colaborar um pouco com a população, né? Mostrar o que é uma rodovia, todo esse histórico. Que ano você formou, Bruno? Formei em 2018. De 2018, né? Bacana. Agora você, meu querido. Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Queria agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu aí ao longo da trajetória profissional. Eu me chamo Roberto Fernandes Amaral Júnior, eu tenho 31 anos, sou natural de Curvelo, um pouquinho diferente do Bruno aí. Minha trajetória está bem concentrada aqui na região de Curvelo mesmo. Eu sou técnico em meio ambiente pelo Cefet MG, também engenheiro civil pelo Cefet. E atualmente estou cursando MBA em infraestrutura de transportes pela PUC Minas. Minha trajetória começa na engenharia, né? Começa bem no início do curso, foi uma opção que eu tive. É uma escolha mesmo, né? Porque eu Desde acho o início que... do curso você já pensou em rodovia, assim, no geral? Não em rodovia, eu vou explicar um pouquinho. Assim, a particularidade minha, eu acho que, pelo menos foi o meu caso, eu acho que é o caso de muita gente, né? Eu acho que com 18, 19 anos, que foi a idade que eu tinha, né? Quando eu estava fazendo essa transição do ensino médio para o ensino superior, eu tinha ainda um pouco de dúvida, né? No que eu queria fazer pelo restante da minha vida. Então, acabou que eu passei no vestibular para engenharia civil aqui em Curvelo, e eu queria experimentar, né, o que é a vida do engenheiro, o que é o dia a dia do engenheiro, porque é uma decisão complexa, né? Eu acho que você tem que escolher muito bem a sua profissão, porque é aquilo que, teoricamente, você vai fazer pelo resto da sua vida. Então, foi uma opção que eu tive. Eu falei, deixa eu ver o que é a realidade de uma obra, né? Deixa eu procurar um estágio. Talvez não seja o momento 100% correto, né? Até porque a engenharia, os 2 primeiros anos, ela é muito focada na parte básica ali, você vai entrar na parte mais técnica no final do curso, né? A partir do 4º período. Mas era o que eu tinha na época, né? Para poder fazer esse teste e ver se era engenharia civil que eu queria. E eu acabei tendo a oportunidade de acompanhar uma obra predial aqui em Curvelo, o edifício Ágata. Agradecer o pessoal aí que me deu a oportunidade, engenheiro Henrique Diniz, engenheiro Ronaldo Haré. E foi onde eu comecei ali minha trajetória na engenharia. Diferentemente do que você me perguntou, né? Não foi na parte de rodovias, mas foi na parte predial. Então eu fiquei naquele prédio ali por praticamente 1 ano e meio a 2 anos. Eu fui desde o início, né? Nas fundações até a entrega das chaves mesmo para os proprietários. Foi uma experiência muito boa. E a partir dali surgiu a minha primeira oportunidade, né? Para me inserir nesse mercado de infraestrutura rodoviária, que foi a oportunidade que eu tive no DR-MG. DR Minas, nona regional aqui de Curvelo. Então, eu abracei essa oportunidade, foi como estagiário, entrei em 2015. E, na época, eu tive o privilégio de poder acompanhar uma obra de implantação rodoviária, né? Que é ali a rodovia LMG 754, que foi uma implantação, era uma rodovia que não era pavimentada. Então, a obra aconteceu ali, eu acho que essa obra começou por volta de 2013, só que a obra teve uma paralisação, ela voltou ali em torno de 2015 e foi ser concluída em 2017. Então eu fiquei durante esse período entre 2015 e 2017 no DR, pude acompanhar essa obra e ali começou a minha história com a infraestrutura rodoviária. A partir de 2017, eu saí do DR e tive a oportunidade de ingressar na empresa construtora Marins,
inclusive que foi a empresa que fez a obra da LMG 754. E a partir do momento que eu estava na construtora aí a gente já pegou a MG 231, que é a rodovia que é a sequência ali da LMG 754, até chegar a 040. Hoje essas rodovias estão sob a concessão do Grupo Eco Rodovias, fazem parte do lote da Ecovias Norte Minas. E fiquei por 2 anos no DR, por um ano na consultora Marins, até ali julho, agosto de 2018. E logo na sequência, nessas rodovias foram concessionadas. A Eco Rodovias chegou em Curvelo para tomar conta da BR-135, entre o Trevão, no quilômetro 668 da rodovia BR-135 e o quilômetro 370, no município de Montes Claros. E também faz parte do contrato a rodovia LMG 754 e MG 231. Eu tive a oportunidade de fazer entrevista para um cargo de técnico de engenharia na Eco Rodovias e consegui passar por essa vaga e entrei no grupo e é onde eu estou até hoje. Já fazem, no dia 3 do próximo mês, fazem 7 anos que isso, hein? De trajetória no grupo Eco Rodovias. Sou muito grato, é uma empresa de uma capacidade imensa. Sou muito grato, né, ao desenvolvimento que eu já tive lá dentro da empresa, assim como as empresas anteriores por onde eu passei. Eu acho que eu tenho muito a agradecer as pessoas que estiveram no meu caminho, né? Eu acho que eu chamo de os mestres, né, são muito importantes. São aquelas pessoas que no início da sua trajetória ali, né, vão te dar o caminho, né, da profissão, tirar as dúvidas, ensinar qual que é o caminho correto. E graças a Deus eu tive a oportunidade de contar com pessoas maravilhosas que puderam contribuir com a minha bagagem profissional e conto até hoje, tá? Lá na Eco a gente tem uma equipe sensacional, agradecer toda a minha equipe que até hoje, né, me dá esse suporte. E é isso, é um pouco da minha história. Desde 2015 até hoje, né, são quase 10 anos na infraestrutura rodoviária. E é o ramo que eu pretendo dar sequência na minha profissão, estou me especializando. Predial deixou de lado. Por enquanto deixa vamos de lado, continuar, né? com a infraestrutura. As rodovias aí tá melhor, né, cara? Sim. Eu costumo dizer que quando você entra para a infraestrutura, ela te proporciona diversas experiências, né? Então você dificilmente vai querer sair. É mesmo? Porque você conhece muitas pessoas. O nicho, a gente vai falar um pouco posteriormente, né, as oportunidades que o mercado traz. Mas eu rodei muito, eu rodei em diversos estados. Então, uma pessoa que eu conheci no Rio Grande do Sul, eu vou para Tocantins, eu acabo vendo a mesma pessoa, tendo um relacionamento, tendo uma conversa. Então, isso aí vai criando laços, né? E isso vai fazendo que você continue sempre dentro daquele mercado. É o que aconteceu com o Roberto, é o que acontece comigo, né? O Roberto tem mais tempo de rodovia que eu. Eu tenho 6 anos, você tem quase 10, né, Roberto? Sim. Então, assim, somando aqui, tem 16 anos de rodovia. E tem gente aí que tem 50 anos de rodovia. É um mercado mais acolhedor, né? Vamos dizer assim. Sim. Apesar de difícil, eu imagino que seja um pouco mais tranquilo, né? O que isso que o Bruno está falando é verdade, tá? O que a gente brinca muito lá entre a gente, né? Que somos os profissionais voltados nessa parte de infraestrutura rodoviária, é que o trecho é muito grande, né? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais e uma das maiores malhas rodoviárias do planeta. Porém, né, as empresas, né, que trabalham voltadas para esse nicho, para atender a infraestrutura rodoviária, e os profissionais também que se especializam, que estão voltados para a infraestrutura rodoviária, eles acabam sempre que se encontrando, né? Mesmo o país tendo o tamanho que tem, mas geralmente são as mesmas empresas que participam de contratos, né, ao longo de todo o Brasil. Por exemplo, o Bruno aqui, né? O Bruno representa uma empresa que é do Rio Grande do Sul, mas que tem contratos vários estados do país, né, Bruno? É isso aí. Eu trabalho na Copave, ela é do Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, Arroio do Meio. Mas ela tem obra no próprio Rio Grande do Sul, obra no Espírito Santo, obra em Minas, obra em Goiás, Tocantins. E por isso que eu acabo tendo essas experiências em diversos estados, né? Hoje eu fico mais locado em Minas, mas toda hora tenho a necessidade em Goiás, em Tocantins. A gente desloca, vai para lá, faz um apoio e retorna para o ponto inicial. Aí na empresa eu iniciei, né, como supervisor, tocando obra mesmo, lá no trecho, coordenando encarregado, equipe, toda a questão do equipamento de manutenção de rodovias. Posteriormente surgiu uma oportunidade em orçamentos.
Então, eu fiz um MBA, né, em gestão de projetos, gestão de custos, mais voltado para isso, e acabei assumindo a questão de orçamento da empresa. Então, todas as novas obras eu ia fazer a vistoria. Isso aqui, essa obra vai precisar de X pessoas, X equipamentos. Então, eu fazia toda a composição, tanto técnica quanto comercial. Então, eu montava um preço, mandava para a Eco Rodovias, ia ter toda a avaliação técnica, né, e comercial. Parte dessas obras a gente conseguiu, né, ser vencedor da tomada de preços. E é onde a gente hoje já estamos a 7 unidades do grupo e pretendemos ter mais empresas. Vocês tocaram num ponto que eu acho muito interessante, cara. A malha rodoviária do país, nossa, ela é extremamente extensa, né? Igual você falou, cara, é um país de dimensões continentais. Então, e se a gente for considerar ainda que a maior forma de deslocamento que a gente tem de matéria no Brasil é feita pela malha viária, né? A gente vê que esse é um ramo que ele não vai ceder, cara, ele não vai acabar. Você sempre vai ter estrada para fazer, você sempre vai ter estrada para construir, você sempre vai ter, né? Quero chegar, pavimentar um determinado local para chegar aqui, ter um acesso mais fácil a isso, aquilo, facilitar muito esse deslocamento, né? Fazer duplicações, que é uma coisa que acontece com certa frequência também. Às vezes uma duplicação ele acelera muito essa velocidade de um material chegar de um ponto até outro. Tudo isso é extremamente relevante para o país nosso, né? Para a forma como esse país funciona. Mas tem um detalhe, cara, que eu queria ver com vocês, o seguinte. Eu estava até, por coincidência total, esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo falando sobre tipos de pavimentação, né? O pessoal falando que a pavimentação mais comum que se usa no Brasil é aquela pavimentação, não sei se é o termo correto, vocês me desculpem, mas a pavimentação flexível, né? Que é uma pavimentação que ela se alonga um pouquinho, mas que em outros lugares eles já usam muito a pavimentação cimentícia, né? Que é de concreto, eu acho, na verdade. E eu tenho muita dúvida nisso. Eu queria saber quais são os tipos de pavimentação que existem, assim, quais são os mais comuns, por que usa um, por que usa o outro. Vou chegar nesse ponto aí com vocês, véio. Isso é uma curiosidade pessoal minha. Vamos tentar esclarecer aí essa questão dos tipos de pavimentações, né, que são mais aplicadas aqui a nível nacional. Posso começar, Bruno, também ao longo aí da explicação você pode me ajudar a contribuir. Mas basicamente, né, hoje, a nível nacional, a gente tem 3 tipos de pavimentos que são mais implantados. A gente tem o pavimento flexível, que é o pavimento onde a gente tem a camada mais superior, que a gente chama camada de rolamento, né, com uma espessura asfáltica, que o asfalto, né, que a gente chama, ele é composto por material betuminoso, que é o cimento asfáltico de petróleo, mais agregado. Geralmente a gente mistura agregados ali de granulometrias diferentes. Esse material é usinado junto com o ligante, né, que é esse cimento asfáltico de petróleo, dentro de uma usina de asfalto. Ali esse material é superaquecido, homogeneizado, e dali sai a massa asfáltica que é aplicada na rodovia. E esse pavimento flexível, diferentemente, né, de que muitas pessoas possam imaginar, ele não a estrutura dele não se trata apenas daquela camada de asfalto, de pavimento ali, de asfalto que a gente vê aos nossos olhos. A estrutura desse pavimento flexível é mais complexa. Geralmente a gente tem mais 3 camadas, né, abaixo dessa camada de rolamento, que a gente chama, né, a camada logo abaixo da camada de rolamento de base. A gente pode ter também a subbase e o subleito. Então, essas 4 camadas, basicamente, né, elas se complementam, né, e se consolidam na estrutura total do pavimento. E ele é chamado de pavimento flexível, né, porque o modo de trabalho dele, né, ele tem uma flexibilidade, né, tanto nas camadas superiores quanto nas camadas inferiores, né, as tensões oriundas do tráfego, elas são distribuídas ao longo de todas essas camadas. Não só a camada superior recebe essas tensões. Então, assim, todas as camadas, né, que a gente citou que elas são importantes e têm a sua relevância, né, dentro da estrutura desse pavimento flexível. A gente também tem os pavimentos que são os pavimentos semirrígidos. Basicamente, o semirrígido, a diferença dele para o pavimento flexível é que ele possui uma camada, geralmente de base, onde é adicionada um percentual de cimento. Ela é uma camada cimentícia. Aí, por isso, né, ele recebe esse nome de semirrígido, porque a camada trabalha com uma rigidez maior do que a camada de base, onde não tem a inserção de cimento. E aí, esse é o pavimento flexível. A gente tem também o pavimento rígido,
que é aquele pavimento que, diferentemente, né, da gente ter uma camada de rodagem em pavimento asfáltico, a gente tem aquela camada superficial em concreto. Por isso, ele é chamado de pavimento rígido. E, diferentemente, né, do pavimento flexível, o concreto, a camada superior, aquela camada de concreto, que é a camada de rodagem, ela recebe e ela absorve praticamente toda aquela tensão oriunda do tráfego. Então, superficialmente, né, esses são os 3 diferentes tipos de pavimento, onde a gente tem a maior aplicação, né, a nível nacional, é o flexível, o semi-rígido e o pavimento rígido. E o Bruno poderia complementar aí um pouco. Vou falar um pouco da diferença entre eles, né? Qual que é, assim, por que aqui usa pavimento flexível, por que aqui é pavimento rígido, qual que é a vantagem, por que grande parte que a gente vê é o flexível, que é o rígido é concreto, né? Você passa assim naquela via de concreto, é o pavimento rígido. E o flexível é o que a gente vê na rua, aquele escuro, né? O pavimento de material betuminoso mesmo. Então, quando uma empresa vai fazer, agora eu quero colocar pavimento flexível ou rígido. Primeira coisa, ver qual que é o orçamento. O pavimento rígido, ele é em torno dos 30% a 50% mais caro do que o flexível. No entanto, o flexível dura de 8 a 12 anos e o rígido dura de 25 anos, assim, o índice de serventia dele, que é o tempo que ele dura dentro da via, né, em si, que sem dar aquela manutenção pesada. Hoje, grande parte das obras, o orçamento é muito apertado. Por isso que a maioria dos pavimentos que a gente vê em rodovias, tirando aeroportos, né, é o pavimento flexível. Só que é muito importante a gente tentar mostrar essa diferença e evidenciar que o rígido está tendo um espaço muito grande por causa dessa diferença de tempo que ele dura. Se você vai gastar agora 30%, 40% a mais, só que ele vai durar lá 10 anos a mais... Sim, se você gasta 50%, ele dura mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Então, vias de grande fluxo, tem uma rodovia que você trabalhar, só pode trabalhar à noite. O que é mais interessante? Você colocar um pavimento rígido e não ter que a manutenção tão periódica, ou um flexível que você sabe que você vai ter que voltar lá com um tempo menor? Então, essa é a balança, né, que é feita em si para ver quais são o tipo de pavimento usado em determinado ponto, né? Sim. Eu estava, no vídeo que eu citei, que eu estava vendo, uma coisa que foi mencionada lá é que a manutenção do pavimento flexível, ela começa em cerca de 7 a 8 meses, né? É um tempo ali esperado, se for uma via de grande fluxo, é um tempo esperado para começar a ter que fazer tapar um buraquinho, fazer um negocinho ali no pavimento. E no rígido esse tempo é ainda mais alongado, né? Você joga ele bem para frente ali para começar essas manutenções. Eu vivi isso na pele quando eu trabalhei em Nova União. Não sei se vocês conhecem Nova União, fica perto de Itabira ali, indo para Itabira. Lá tem uma pavimentação, não sei se é rígida ou semi-rígida, vocês me desculpem, porque eu não tenho como saber isso não, mas é uma pavimentação dessa, né, de concreto, num grande trecho lá da via. E assim, eu trabalhei lá exatamente um ano que eu trabalhei em Nova União. Quando eu cheguei lá, já era pavimentação de concreto, e até o último plantão que eu tive lá em Nova União, eu vi pouquíssimas manutenções. As manutenções que eu vi lá eram mais por algum acidente que aconteceu e deu algum probleminha na rodovia lá, que o pessoal ia e corrigia rapidinho, mas era assim, muito raro. E você via que era uma via muito perfeitinha, né? Aí é um estudo talvez de viabilização disso aí a longo prazo, que no curto prazo, beleza, né? A pavimentação flexível ela faz muito mais sentido, mas talvez no longo, o de concreto aí seja bem mais negócio, né, cara? Correto. E a gente tem um espaço muito grande para isso, porque hoje, pensando a nível nacional, somente 12% das vias, né, de rodovias são pavimentadas. O resto tudo é sem pavimento. Então, você tem a opção de colocar o rígido ou o flexível. Sim. Óbvio que em grandes fluxos, né, pode ter essa avaliação, é necessário ter essa avaliação. Onde tem pequenos fluxos, cidades, rodovia do interior, essas coisas, economicamente é mais interessante colocar o flexível, porque o custo é menor, a quantidade de veículos que passam naquele ponto é menor, automaticamente a manutenção também vai ser menor. Então, e a manutenção também é mais fácil, porque você pega um pavimento flexível e fazer a manutenção, você vai lá, monta a sinalização de pista, que a gente vai falar disso mais na frente, monta a sinalização, vai lá, aplica, vai todos os equipamentos, né? Rolo, fibra acabadora, fresadora. No mesmo dia, você abre,
aplica e retira. O pavimento rígido é um concreto, então ele é mais complicado, o tempo de cura é diferente, o processo de aplicação é diferente, então existe uma morosidade também na questão dessa manutenção desse tipo de pavimento. Mas nada que inviabiliza o processo, né? Só digo que é mais complicado. Mais trabalhoso a implantação. Mais trabalhoso. Sem dúvida nenhuma. Uma particularidade também que eu vejo no pavimento de concreto é que, até pelo histórico, né, nacional, que mais de 90% das nossas rodovias são em pavimento flexível, acaba que a gente tem uma gama de fornecedores, né, de executores de obras muito mais voltados e capacitados, né, para implantar pavimento flexível. É uma situação semelhante, talvez, à casa de alvenaria e casa de madeira. Exato. Casa de madeira para fora, dependendo do país, ela é mais barata que a de alvenaria. Aqui, talvez, o preço é quase equiparado, né? Sim. Então, assim, de fato, né, como muito bem pontuado pelo Bruno, o pavimento rígido, ele se paga com o passar dos anos, né, e com a não necessidade, né, de ciclos recorrentes de manutenção. Então, por mais que ele tenha um custo de implantação inicial maior, os ciclos de manutenção dele são mais espaçados e o tempo de vida útil dele é maior. O que faz, né, quando você vai fazer uma conta ali para 20 anos, ele ficar economicamente mais viável que o flexível. Porém, por essa questão, né, talvez de uma falta de fornecedores ou uma quantidade muito reduzida de fornecedores que consigam executar bem o pavimento rígido, ele pode se tornar um risco muito grande também. Porque se você tomar a decisão de se implantar um pavimento rígido, né, e acaba que você não tem um fornecedor que é especialista e que sabe fazer um bom pavimento rígido, acaba que ele vai onerar muito, e se ele não bem executado, esses ciclos de manutenção dele, né, que na previsão seriam dilatados, eles começam a dar manutenções recorrentes e manutenções próximas uma das outras, esse pavimento a conta pode ficar mais cara, né? Então, assim, o que eu acho que é muito importante na decisão de se implantar o pavimento rígido é ter um bom fornecedor, um bom executor desse pavimento rígido com know-how e que saiba fazer com qualidade. Ele bem executado com qualidade, sem dúvida, né, ele vai se pagar e ele vai ser economicamente mais viável que o flexível. Bacana, cara. É isso mesmo. E a gente falando assim, né, entrando nessa questão de pavimentação, de custos, né, hoje, né, pelo menos aqui na região, vou trazer essa conversa um pouquinho para cá, as principais vias nossas, elas são concessionadas, né, são vias que tiveram concessão. A gente tem a 040, a Eco, né, 135 ali também. A Eco agora virou o nome da rodovia mesmo, né, a gente se refere a 135 como Eco, acho que caiu no gosto da galera aqui. Pessoal, como que funciona esse processo de concessão de uma rodovia, né, de sair do âmbito federal ali para poder jogar na mão de uma concessionária, por exemplo? Isso eu vou deixar o Roberto falar, que ele está dentro disso, vive melhor que isso, hein, cara? que essa questão. Que missão, hein? Vamos tentar explicar um pouquinho como é que nasce, né, uma concessão de rodovia. Assim, a materialização, né, da concessão de uma rodovia, eu entendo que ela se apoia em 4 processos principais. O primeiro processo é a fase de estudos. É onde o governo, né, seja ele o governo federal ou o governo estadual, ele entende, né, que aquela determinada rodovia, aquele determinado lote, ele é um lote, né, que viabiliza uma concessão, e ele vai começar a estudar o tráfego, né, daquela rodovia e em quais condições ela poderia se tornar uma concessão e deixar, né, a gestão daquele trecho deixar de ser uma obrigação do Estado para ser uma obrigação do setor privado, né, com investimento privado, que vai trazer melhorias para aquela extensão de rodovia. Então, a primeira etapa é essa etapa de estudos, e a segunda etapa a gente vai para a etapa do edital. Após o governo, né, entender dessa viabilidade e ter os dados daquela rodovia, ele vai construir o edital dessa concessão. Esse edital é uma etapa bem participativa, tá? Onde toda a comunidade que está presente ali nas margens do trecho selecionado, que tem um impacto direto, né, no caso, né, de obras acontecerem ali, daquela rodovia se transformar uma rodovia concessionada, ela vai ser consultada, né, através de audiências públicas, onde todo cidadão que se sente afetado, né, por aquela concessão, ele vai poder dar a sua opinião e também solicitar, né, junto ao governo, quais são
as melhorias que a população entende, né, que são benéficas ali para a região e que cabem naquela rodovia. Então, são realizadas audiências públicas nessa etapa de edital, onde o governo vai entender ali as demandas sociais e vai trazer para dentro do contrato, né, para conseguir dimensionar quais são as obras, né, que vão ser inseridas dentro daquele pacote de concessão, vai alimentar aquele edital com todos os dados de tráfego e vai lançar isso ao mercado. Então, quando o governo, né, já tem esse estudo pronto, o edital pronto e que isso vai ao mercado, o poder privado, né, ele vai estudar aquele eventual lote de concessão, entender qual que é o tráfego da rodovia, quais são as obras previstas, qual é o prazo, né, que o governo está dando para que aquelas obras sejam realizadas, quais são as demais cobranças do contrato, e vai ver se é interessante ou não para se participar daquele leilão, que é o terceiro passo. O passo posterior ao edital é a realização do leilão, onde as empresas, né, já tomaram conhecimento daquele edital e avaliaram se vão realizar uma proposta ou não para aquela concessão. Geralmente, hoje, a gente tem duas modalidades mais aplicadas, né, de leilão de concessão de rodovia. É aquele leilão onde o vencedor do leilão é aquele que oferta a maior outorga. Outorga é como se fosse um valor, né, a qual a empresa vai pagar para o poder público para se tomar conta daquela concessão, geralmente pelo período de 30 anos. Ou então tem uma outra modalidade de leilão também, que é bem recorrente, que é por menor tarifa. Um dado relevante é que o leilão, quando é por maior outorga, a tarifa do pedágio ela já vem pré-definida, né, no edital pelo poder público. E a outra modalidade é o leilão por menor tarifa, aonde o poder público estipula um valor X de tarifa e vence a empresa que der o maior desconto sobre aquela tarifa. Então, assim, havendo leilão, né, e havendo interesse do poder privado, havendo um vencedor daquele leilão, a gente passa para o quarto passo, que eu entendo, né, que a concessão está consolidada e ela vai acontecer, que é o passo de assinatura do contrato, e o poder privado assume a gestão daquela rodovia e vai fazer acontecer e vai lutar, né, para que tudo que está previsto no contrato de concessão seja atendido, né, para que aquela concessão seja viável e que a empresa tenha o lucro, né, que é o objetivo dela, e que consiga prestar um bom serviço, né, para todos os usuários, melhorando as condições daquela rodovia, melhorando a segurança viária, implementando, né, novas obras, ampliando aquela rodovia, trazendo uma fluidez melhor para o tráfego, trazendo um atendimento célere em um eventual acidente com o usuário. Então, é assim que funciona, né, todo o processo de concessão, desde a fase, né, de identificação de um eventual lote para o governo até a assinatura e o poder privado assumir a gestão daquela rodovia. Uma vez que houve essa concessão, até onde que vai a obrigação da concessionária e onde que entra a obrigação do governo em relação àquela rodovia em si? Posteriormente, né, a assinatura, onde aquela concessão já se materializou e que o poder privado, né, já está fazendo a gestão, o governo passa a ter a obrigação de fiscalizar aquele contrato. Após a assinatura do contrato, né, o contrato está ali pleno, com todas as suas cláusulas, todos os seus anexos, e que é muito claro, né, quais são as obrigações da empresa que ganhou aquela concessão. Ali vai estar estimada, né, quais são todas as obras que a empresa precisa realizar, em qual período, né, com cronograma definido, quais são os parâmetros técnicos, né, para cada disciplina de engenharia, seja ela uma drenagem, seja ela uma sinalização que a concessionária tem que manter, parâmetro mínimo, né, e isso é fiscalizado pelo poder concedente. Desde essas questões, né, ligadas à engenharia até questões também ligadas a tráfego, né, atendimento ao usuário. Então, assim, todos os parâmetros contratuais, o governo, a obrigação do governo é fiscalizar se a concessionária está atendendo às exigências do contrato, e o papel da concessionária é fazer valer, né, tudo aquilo que está previsto no contrato, atender aqueles contratos e evidenciar esse atendimento também. Isso é muito importante, porque o próprio contrato, né, de concessão, ele prevê, né, ciclos de evidência desses atendimentos, como são os relatórios de monitoração de engenharia, onde anualmente
as equipes de engenharia, elas têm que contratar empresas externas para fazer a monitoração de todos os elementos da rodovia e comprovar o atendimento aos parâmetros técnicos. Então, o papel, né, da concessionária é atender aos parâmetros contratuais e o papel do governo fica por fiscalizar a concessionária e fazer valer a todas as exigências do contrato. Um ponto, né, para complementar aqui o que o Roberto explanou, é o seguinte: quando a gente chega na concessionária, né, existem diversos parâmetros que precisam ser avaliados. Esses parâmetros vêm definidos pelo PER, que é o Programa de Exploração Rodoviária. Programa de Exploração Rodoviária. E a gente citou anteriormente que está relacionado ao pavimento. Só que além do pavimento tem toda a questão da faixa de domínio, que você pega, já tem uma cerca de um lado, uma cerca do outro. Tudo que está dentro daquela rodovia, tudo desse intervalo, né, é necessário ter um tipo de intervenção. Sim. O principal é pavimento. Quando a gente pensa em rodovia, todo mundo visualiza pavimento. Só que além disso, tem drenagem, que é um item extremamente importante. Se a drenagem está ruim, 100% de certeza que o pavimento vai ficar ruim, porque o pavimento e água não dá certo. Não dá certo mesmo, né? Você vê quando chove, sai diversas panelas dentro da rodovia, né? Então, drenagem, tanto superficial quanto profunda. Sinalização horizontal, que é a própria pintura, né, da faixa em si, a implantação de taxões, para dar visibilidade e segurança para o usuário. Elementos de proteção de segurança, como barreira rígida, defensa metálica, isso tudo é necessário e tudo é avaliado pelo governo ou estadual ou federal, né, depende da concessão. E além disso, a própria questão do terrapleno. O Roberto citou o exemplo que teve uma ruptura de um talude lá em Bocaiúva da obra. Então, depois isso aconteceu, é necessário ir lá fazer toda a recomposição para deixar a sua rodovia segura e garantir a segurança do usuário. E assim, né, tem uma outra questão também que o pessoal visualiza muito das concessionárias, né, são o atendimento mesmo, o atendimento que a concessionária provê ao pessoal. Isso também se encaixa nessa parte inicial ali? Como é que funciona isso? Positiva, a questão do atendimento. Eu, como usuário, estou lá, meu carro estragou. Uhum. Então, a concessionária tem um tempo mínimo, o Roberto talvez consiga dar um apoio nisso, tem um tempo mínimo que o carro tem que ir lá dar um apoio para o usuário e levá-lo para um local seguro para dar segurança para ele e para os outros usuários também que vão passar naquele ponto. Isso tudo é avaliado e, caso não aconteça naquele tempo, é passível de multas e questões contratuais, tanto para a concessionária quanto para a empresa contratada para executar aquele serviço. Sim. Isso é um ponto interessante também, que existem diversos tipos de concessionárias, né? Tem concessionárias que preferem, igual o Grupo Eco Rodovias, ela pega a rodovia e faz toda a gestão e o planejamento e contratam diversas empresas para fazer determinadas atividades. A Copag, a empresa do trabalho, é uma empresa que faz alguma atividade específica, mas voltada para a conservação de rodovias. E já existem concessionárias que preferem internalizar o serviço e elas mesmas contratam as pessoas, contratam os equipamentos e tudo e faz todo o serviço. Isso vai de plano de negócio, como que foi montado na estrutura de preço para a garantia, né, dos 30 anos de concessão daquela rodovia. Sim. Um ponto que você mencionou da conservação das rodovias, né? Eu imagino que seja uma dificuldade muito grande essa parte de conservação, de ampliação, porque, querendo ou não, a parte de implementação da rodovia, num lugar que às vezes não tinha rodovia, que está indo colocar uma rodovia agora, ela é muito complexa, é muito burocrática, mas é algo talvez dentro do esperado. Agora, né, quando a gente fala de conservação, de ampliação, isso aí já é um patamar um pouco acima disso aí, eu imagino, né? Como é que vocês veem os desafios, né? Como é que estão esses desafios atrelados aí a esses dois pontos, né? De conservação e de ampliação de rodovia? Vamos começar por ampliações. Ampliação é toda aquela obra nova, né, que foi prevista ali no contrato de concessão. São os novos... Uma ampliação da rodovia mesmo, por exemplo, né? Uma duplicação que precisa ser feita, um dispositivo que precisa ser implantado, dispositivo de retorno, seja ele em nível ou em desnível, uma faixa adicional, um acostamento, uma via marginal. Tudo isso são exemplos, né, de obras de ampliações. E assim, o maior desafio que eu enxergo, né, dentro do pacote de ampliações de qualquer contrato de concessão, eu acho que ele está ligado não somente ao fato de ir se implementar essa obra, mas ao fato de que existem tarefas, né, que precisam ser feitas. A gente chama de tarefas antecedentes às obras,
e que são tarefas primordiais e que se não acontecer tudo, né, conforme tem que ser feito, dessas tarefas antecedentes às obras, a gente não consegue executar a obra. A gente está falando da etapa de projeto, tanto a elaboração quanto a aprovação desse projeto. Nos contratos de concessão, né, a concessionária, além de realizar a execução daquele projeto, chegar num projeto final, né, a nível executivo, ela tem que submeter esse projeto à aprovação do poder concedente. O governo tem lá a equipe técnica dele, né, que vai fazer a avaliação daquele projeto e ver se aquele projeto elaborado pela concessionária, ele de fato está um projeto dentro da técnica de engenharia, dentro das normativas vigentes e que é um projeto que pode ser implantado. Então, essa etapa, né, é uma etapa, às vezes pode ser morosa, às vezes o projeto pode ter idas e vindas no poder concedente, o poder concedente pedir algumas revisões, isso volta para a concessionária, que tem que devolver para a empresa, fazer as alterações, voltar para o poder concedente. Então, isso é um processo moroso. Além desse processo, né, de elaboração e aprovação de projeto, a gente tem duas atividades também que podem ser morosas e podem chegar até comprometer cronograma de obra, que são as desapropriações e a remoção de interferências dessas obras. Após a elaboração daquele projeto executivo, a gente começa a enxergar, o Bruno citou bem aqui, a faixa de domínio, que são os limites físicos ali, aonde está sob domínio, né, da concessionária e faz parte ali da rodovia. Toda obra que extrapolar ali o limite da faixa de domínio, essa obra ela acaba adentrando, né, a propriedade de alguma pessoa física ou empresa e que, para se implantar essa obra, é necessário um processo de desapropriação. E esse processo, né, não necessariamente, às vezes, né, pode-se haver ali um acordo entre a concessionária e o proprietário, ou também pode-se não haver um acordo, isso ir para trâmites judiciais, que às vezes são morosos, e que também é uma etapa muito importante que tem que acontecer antes do início da execução dessa obra, porque senão você vai ficar executando uma obra, né, que não está totalmente liberada, isso acaba trazendo impacto em cronograma, às vezes você vai chegar, né, numa etapa de execução da obra onde você precisa acessar aquela propriedade para você conseguir dar continuidade na obra e não vai conseguir. Então, essa parte tanto de desapropriação como também remoção de interferências, que essas interferências podem ser vários tipos de interferência, desde uma rede de alimentação da CEMIG, como adutoras da Copasa, por exemplo, como é o caso da fornecedora de água do estado de Minas Gerais, como interferências físicas também de eventuais invasões da faixa de domínio, podem ser casas. Então, assim, tudo isso necessita... É muito comum, cara, isso? Tipo assim, ter que fazer uma desapropriação, por exemplo? Sim, é bastante comum. Inclusive, praticamente todo contrato de concessão ele nasce já com uma verba destinada a processos de desapropriação, porque quando se propõe, né, a fazer uma concessão de rodovia, é natural que o governo queira e anseie por uma melhoria daquela rodovia. Então, a melhoria, geralmente, ela está ligada à ampliação da rodovia, né? Então, por exemplo, quem mora nas margens ali, quem tem comércio nas margens, vai, entre aspas, ter que passar por esse processo. Né? Exato. Se o projeto, né, daquela ampliação, ele é um projeto que precise da área onde está alocada, né, aquela edificação, aquela casa ou aquele comércio, consequentemente, né, para se viabilizar aquilo, né, sendo uma obra de interesse público, essa casa ou esse comércio ele vai ter que passar por esse processo de duplicação, e processo de duplicação não, de desapropriação, para se viabilizar a implantação dessa obra. Então, além de tudo isso que a gente já falou, né, que é etapa de projeto, tanto a elaboração quanto a aprovação, desapropriações e interferências, a gente tem também um outro ponto, que é o licenciamento ambiental, que é muito importante. Hoje, a gente precisa licenciar, né, toda aquela obra, principalmente a obra de rodovia, que é uma obra que tem uma interferência direta, né, com o ambiente ali. Geralmente, né, tem vegetação, tem espécies de animais que estão naqueles locais, então é preciso encaminhar o licenciamento ambiental dessas obras no órgão responsável, e também, geralmente, é um processo que demora também, um tempo, né? E que, então, assim, como a concessionária ela tem um cronograma para se entregar essas obras,
e precisa atender esse cronograma, é muito importante se atentar a todas essas etapas que precisam acontecer antes de se colocar o primeiro equipamento lá na obra, para essa obra começar a se ver, né, ali um movimento de terra, que é a primeira etapa da obra, a parte de terraplenagem. Precisa de se alinhar tudo isso e se resolver todas essas questões, essas tarefas, antes da gente começar a obra. Eu entendo que esses são os principais desafios das obras de ampliações e que é recorrente, né, a gente gasta muita energia com essas tratativas, além também da energia que se gasta naturalmente ao longo da execução dessa obra. Você falando aí, cara, tô achando que vocês estão muito tensos. Vou colocar um tópicozinho engraçado aqui, não, coisa que eu lembrei aqui agora, a gente falando dessa questão de desapropriação, né? Tinha um trecho pelo qual eu passava direto, que tinha um restaurante que, assim, você via que foi um lugar muito frequentado, que era um lugar, né, grande, assim, bonito, bem ajeitado, só que tava meio acabadinho. E eu trabalhava lá próximo, lá, e eu perguntava pro pessoal direto, falei, cara, mas o que aconteceu nesse lugar? Parece que era um lugar tão bacana, né? E agora o negócio tá meio jogado nas traças aí. Aí um cara, né, que falou assim, não, velho, isso aí eu vou te contar a história, que o dono de lá é um conhecido meu e tal. Vou te contar a história dele, o que aconteceu com ele. Quando eles foram fazer a obra aqui de duplicação na rodovia, eles queriam duplicar tudo. Não sei se você reparou que lá onde ele tá, é uma parte que não tem duplicação. E eu falei, realmente, não achei que ele tinha a ver, não. Eu falei, não, ele tem. E o que acontece? Ele tinha um lugar lá, aí o pessoal foi e ofereceu ele. Aí, segundo que, né, aí a gente não sabe até que ponto que é folclore, até que ponto que é só que é realidade mesmo. Pessoal, parece que a galera fez 3 propostas pra ele lá, ele não aceitou nenhuma, falou que ele não tirava, que ele era o lugar dele, que ele não saía dali, que não ia mexer em nada e que pronto, acabou, não adianta ficar oferecendo dinheiro, não. Só que lá onde ele ficava, lá tinha uma rotatória próxima. Antes das obras da rodovia, tinha uma rotatória bem próxima. Então, o que o pessoal da região fazia? Por ser um lugar muito bonito e tal, era um lugar que a galera gostava de ir lá e almoçar, por exemplo, ir embora, voltar para a cidade. O pessoal que parava lá, né, que estava indo, sei lá, só passar por lá também, era fácil do cara voltar e fazer a rotatória. Muitos caminhoneiros também paravam, né, colocavam o caminhão lá, falavam, não, daqui a pouquinho eu tenho que fazer a rotatória, então passo ali que a rotatória está pertinho. Aí, segundo que conta o folclore dessa situação aí, o pessoal falou assim, não, beleza, nós também vamos tirar a rotatória, que vamos aproveitar o espaço dela para poder construir aqui, fazer uma via de acesso aqui. A via de acesso tem que existir, então ela vai ter que ter, então a gente vai ter que tirar a rotatória para colocar a via de acesso e colocar a rotatória bem lá para frente. Aí jogou essa rotatória, acho que uns 10, 12 km para frente, deixar para a galera não voltar. E basicamente isso foi um negócio que fez, né, o negócio dele desandar muito. Porque aí ele deixou de ter todo esse pessoal que saía da cidade para poder almoçar lá, parou de ir, porque ficava longe, o pessoal longe de fazer o retorno. Retornar, né? Era alto também, então o pessoal não tinha como sair por fora, fazer alguma coisa, não tinha nada que desse para ser feito. E o público dele se resumiu, que era um público muito maior, se resumiu a quem estava de passagem e do nada resolvia encostar lá, que era a menor parte do público dele. Aí o negócio do cara foi definhando, né? Às vezes, se ele tivesse aceitado alguma das propostas, ele poderia continuar com o terreno bem ali do lado depois da duplicação. Podia ser até um negócio menor, né? Menos vistoso do que antes, mas tinha um negócio fluido, funcional ali, totalmente. Em uma obra que eu tive no Triângulo Mineiro, aconteceu bem isso. É mesmo? Um posto lá, que tinha um restaurante, era muito movimentado. Aí, devido à duplicação em si, acaba que o acesso ao posto ficou um pouco mais complicado. Automaticamente o fluxo de pessoas foram para outro. Mas, em compensação, reduziu nesse e aumentou no outro. Então, assim, existem pontos positivos e pontos negativos, né? Analisando essa questão comercial para o produtor local, para o comerciante local. Mas vai muito do aceite da pessoa e da sorte da pessoa também naquele momento. Né? Assim, é igual eu falei, eu não sei até que ponto termina a verdade e começa o folclore, mas pelo que se falou, ofereceram para ele né, assim, cara, a gente vai ter que destituir sua obra, né, sua construção, mas você pode ficar com terreno aqui na beira da rodovia, igual você tem, você continua com terreno, a gente vai te pagar uma verba para depois você chegar e construir de novo, assim que acabar a obra aqui, né, ele delimitou seu espaço, você já pode começar a construção. Aí ele não quis, aí ele falou, não quero, meu lugar é esse aqui, pronto, acabou. Hoje eu nem sei se existe ainda, pra ser sincero. Porque o baque para ele foi grande. Limitado. Geralmente, né? Em compensação, aconteceu o que você falou também. Tinha um outro lugar lá próximo que ficou muito mais cheio. Basicamente pegou esse fluxo dele, né? O pessoal optou por parar lá.
E existem vários casos, né, da pessoa que está ali naquele local e geralmente pode ser o local que a pessoa nasceu e está acostumada a viver e é onde ela gosta de viver e por Nada N vai mudar motivos isso, né? ela não quer sair dali. Mas acaba que isso faz parte da legislação, né? Quando a gente tem uma obra, né, que é uma obra em virtude do bem coletivo, né? A gente, é lógico, né? Ninguém pode pegar e forçar ninguém a sair daquele local. Geralmente faz-se ali um processo de relocação daquela pessoa, né? Se dá possibilidades de escolha. Ah, você quer continuar na zona rural? A empresa geralmente vai, busca um imóvel que atenda aquela pessoa na zona rural. Ah, você quer ir para a cidade? A empresa também vai correr atrás de relocar, né? Reassentar aquela pessoa para a cidade. E geralmente, né, como essas obras de concessão são obras de interesse público, esses processos eles podem se estender, né, nessa questão de alguns proprietários, né, que estarem naquelas áreas, eles não terem por iniciativa própria, né, a vontade de sair, mas esse processo geralmente, né, ele acaba sendo decidido, né, por decisão judicial. É um documento que chama DUP, é o Decreto de Utilidade Pública, aonde, né, aquela desapropriação ela acontece e, lógico, né, existe a contrapartida, né, de indenização, aquela área, aquela fatia de terreno que a obra precisa. E se caso, né, alguma família, alguma pessoa more naquele lugar, é preciso fazer também o processo de relocação, né, nas mesmas condições ou condições até melhores, né, para aquela pessoa viver, para que o impacto da obra, né, não prejudique, né, a nenhuma pessoa que já se instalava naquele local há vários anos. Sim. Pessoal, tratando agora de segurança, né? Eu acho que é um ponto muito interessante da gente falar, porque isso é unânime. A gente pode ter uma discussão muito longa aqui acerca de tarifa, de preço, disso, daquilo. Mas uma coisa que todo mundo concorda é que uma rodovia, teoricamente concessionada ali, ela traz muito mais segurança para quem transita por ela, né? Entra na questão que a gente falou de atendimentos na rodovia, acho que é o principal, que a pessoa viaja com a tranquilidade que se ele tiver algum problema lá em relação ao veículo, rodovia, que ele vai ter um atendimento, né? Você tem atendimento médico ali na rodovia também. E questão de, eu acho que sinalização também é uma coisa que às vezes a gente deixa passar muito quando fala de segurança, que às vezes segurança o cara entende que ter um atendimento, alguma coisa ali para ele. Mas uma rodovia bem sinalizada, né, com a sinalização bem feitinha, eu acho que é o fator crucial ali de segurança. Aí eu queria que vocês dessem um panorama geral, né, de que é segurança de uma rodovia, né, o que pode incrementar nisso aí. Eu vou citar um pouco, o Roberto complementa, né, mas eu acho que uma oportunidade para a gente falar disso é a seguinte. Hoje, apenas 7,9%, são dados do Conselho Nacional de Transporte, 7,9% das rodovias estão em bons estados. Então, você pensando que foi citado anteriormente, da malha rodoviária, 12% é pavimentado. E desses 12% das rodovias pavimentadas, apenas 7,9% são ótimas. E quando você vai analisar dentro de Minas Gerais, esse número ainda desce para 2,4%. Que isso, cara. Quando compara com São Paulo, é 30%. Por que tem essa diferença tão grande? Minas, agora que está tendo um processo forte de concessão dentro do estado. A gente tem aqui hoje a BR-135, né, que hoje está com o Grupo Eco, tem a BR-040, que está com a Avance, tem a EPR, que tem diversos pontos aqui dentro do estado, e sucessivamente existem outras aí também que eu não preciso citar. Só que em São Paulo, isso já aconteceu há 30 anos atrás. Tem concessão, tem rodovia dentro de São Paulo que já foram relicitados, ou seja, já passou os primeiros 30 anos e já está dentro do segundo. Então, onde que é o reflexo disso? A segurança para o usuário e a qualidade da rodovia. Então, assim, eu como usuário, eu não gosto de passar lá e pagar um pedágio. Sim. Isso aí, né, acho que é inquestionável, não adianta. Mas eu entendo, por estar dentro do setor e brigo com isso com diversas pessoas que eu conheço, que para a população é muito bom. Porque o governo ele não consegue fazer a rodovia e manter a rodovia em bom estado. Não tem orçamento para isso. Isso começou lá atrás, foi feita a rodovia em si, mas existem diversas outras prioridades para o governo e não consegue reequilibrar. Até por isso que a inflação está tão alta, diversos outros problemas, né? Não preciso entrar nessa questão.
Então veio a questão público-privada, né, do investimento, para ter essa segurança e essa qualidade. Então, quando você separa desses 2,4%, né, esses 7,9% das rodovias que estão ótimas, quando você vai analisar o que é rodovia pública e o que é rodovia privada. Pública, isso desce para 3,7%. Então, apenas 3,7% das rodovias públicas nível nacional estão em ótimo estado. Isso é avaliado. Pavimento, segurança, diversos outros, geometria, toda aquela curva forte, todas essas questões. E quando você vai analisar isso dentro das rodovias que estão concedidas, isso sobe para 22%. Então, assim, é inquestionável que a questão de segurança e entrega perfeita para o usuário, em rodovias concedidas, isso é muito melhor. Você tem um carro que estragou, então você parou na rodovia. Automaticamente, em lá um determinado tempo, em si, depende da distância, logística, vai chegar um guincho lá e vai te levar para um ponto seguro. Tem uma panela, tem um buraco, né? Você pode cortar um pneu, pode quebrar um para-brisa, todas essas questões. Isso aí, com a concessionária, eu não vou dizer que não tem, mas a chance de ocorrer é muito menor. Então, historicamente, é interessante ter a concessionária por essa questão. Agora vem a questão da viabilidade econômica, né? De onde que tem rodovia que o fluxo é muito baixo, então não tem viabilidade de você ter uma concessão. Em rodovias o fluxo maior, automaticamente vai ter mais manutenção, requer uma segurança maior, é necessário sim, e já se provou isso ao longo do tempo, que é interessante ter a parceria público-privada. Né? Ô Bruno, uma curiosidade minha. Existe a possibilidade, por exemplo, de incluir vias adjacentes numa concessão de rodovia? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo próximo aqui. Existiria uma possibilidade, não estou falando que foi o caso, porque não foi. Mas a gente está pegando a 040, né? E tem a via daqui que vai para Felizlândia, por exemplo, que é a 259 ali. Não sei se é 259. Não é 259, não. Hã? Eu sei, a que vai direto para Felizlândia. Sim. Ela é uma adjacência ali da 040. Existe a possibilidade da concessão incluir essas partes adjacentes também, caso tenha um fluxo considerável, assim? Pode sim. Assim, pode, mete sempre. O contrato de concessão, igual eu falei anteriormente, né, ele é fruto de um estudo que foi feito lá atrás por parte do governo, e o governo pensou com muito carinho, né, em qual seria o trecho concessionado. Então, assim, não vou te falar que não possa acontecer, porque por mais que a concessão nasça, né, já com todas as obrigações de ampliações, de conservação e de tudo que precisa acontecer para o atendimento daquele contrato, é possível também, através de um mecanismo de novo investimento, se houver uma demanda e se o governo enxergar que aquela demanda tem relevância e que tem viabilidade, é possível sim que a concessionária assuma novos trechos, amplie uma rodovia que não estava planejada, né, inicialmente no contrato de concessão, mas isso vai depender muito, né, da real necessidade, né, de inserção daquela rodovia no contrato ou ampliação de um trecho que não estava previsto. Se houver demanda, né, que seja social e que essa demanda chega ao governo, ele entender que faz sentido e o governo consiga realizar esse investimento adicional no contrato, não tem problema nenhum, né? Esse novo trecho ou essa nova ampliação que almeja-se ser feita, ela pode sim ser inserida no contrato de concessão. No fim das contas, a concessão de rodovia está muito associada, está muito atrelada ali a essa questão da demanda, né? Seja ela social, seja ela estrutural, né? Sim. Tem que existir a demanda para poder haver a necessidade da concessão. E como a gente está falando de demanda, se a gente for falar de tráfego, né, qual que é a dificuldade de colocar, por exemplo, né, de executar uma obra numa rodovia cujo tráfego é muito intenso, assim, tipo assim, porque eu imagino que vai ter que parar, vai ter que fazer obra à noite. Como é que funciona esse processo, gente? Essa questão é bem complicada, eu passo por isso constantemente, né? A gente tem obras aí em diversos pontos no país. E assim, a maioria das obras, e principalmente recuperação de pavimento, elas requerem a necessidade de sinalização de pista, você parar aquele trânsito naquele momento. Existem diversos tipos de sinalização. Ela pode ser um desvio de faixa na pista dupla. Eu vou trabalhar na faixa 2, Sim. que é a faixa mais próxima do acostamento. Eu faço um desvio, o fluxo continua linear, né, dentro da faixa 1, que é a faixa próxima ao canteiro central.
Só que quando a gente trabalha em pista simples, a gente precisa parar mesmo aquele fluxo. É o pare e siga. É o pare e siga. É o famoso pare e siga aí que você fica tempos aí parado. Então, assim, isso é muito complicado. O risco é muito grande. Às vezes eu já presenciei alguns acidentes em si. Tem os usuários vêm sem paciência, né? A pessoa aqui em Curvelo mesmo, em uma obra próxima a Buenópolis, em período de final de ano, em si, não digo no período específico final de ano, mas no início do mês de dezembro, que seja, vem uma pessoa do Nordeste em si. Então ela pega o carro, vem rodando, chega, já está cansada, em si, então ela tem que parar naquela obra para esperar aquele momento. Ela fica sem paciência, gera um desgaste, às vezes até não tem paciência, quer cortar, quer ir embora. Sim. Então isso aí gera muito acidente, já gerou. E, assim, vai muita conscientização, a gente faz muitos movimentos, né, dentro no próprio Pareciga, né, nossa equipe de segurança, e vai lá, mostra o profissional qual que é o risco, mostra a pessoa com panfletos, conversas, a concessionária também faz isso com grande frequência, principalmente na praça de pedágio, mas quer queira que não é um desgaste, mas é um mal necessário, né, que eu digo. Então, se não tiver aqui, você não consegue dar manutenção. Então, sim, assim, precisa ter, mas realmente é uma grande dificuldade para todos. A gente fala de obra no geral, cara. Qualquer obra, não estou falando de obra de rodovia, mas qualquer obra ela é um mal necessário. Gera transtorno, né? Mas é em prol de uma melhoria que vai... Vamos a população vai colher frutos ali, né, daquela melhoria por muitos anos. Obra rodoviária. Olha o impacto que não dá na economia do lugar, cara. Lugar que às vezes tinha um acesso muito dificultoso. Vou dar um exemplo para vocês da região nossa aqui, ó, pertinho da gente. Que se tivesse uma via, né, pavimentada lá, podia ser um pavimento básico que fosse e ajudar muito a região. Não sei se vocês conhecem Morada Nova de Minas. Morada Nova bonito, de Minas, né? Nossa, cara, é um lugar sensacional. Só que o acesso para lá é muito difícil, né? Para quem vem de Três Marias, por exemplo, ali, próximo de Três Marias, você vai ter que pegar um tempão de terra. E é muita terra, então às vezes o pessoal desiste de ir para lá por conta de um acesso dificultoso. Mas a partir do momento que você tem aquele acesso, a economia do lugar gira muito mais, né? Você ajuda na questão logística para entrega de um produto, não sei. Vocês enxergam dessa forma também? Com certeza. Eu podia só voltar um pouquinho no tema de segurança viária, porque eu acho esse tema de uma relevância muito grande. Inclusive, no começo da minha trajetória na Eco-Rodovias, eu trabalhei com sinalização e elementos de proteção e segurança, que está bem voltada para essa parte de segurança viária. E a segurança viária, ela é pautada em 3 pilares principais, que é a educação, engenharia e o esforço legal, que são as legislações atreladas, né, à segurança viária. Então, assim, esses 3 pilares têm que acontecer para que a gente tenha, né, uma rodovia segura e que a gente consiga trafegar com segurança. Porque eu acho que toda pessoa, né, ou que seja empresa, que se proponha, né, a entrar num veículo para sair de um destino A para um destino B, é o que a pessoa mais quer, trafegar com tranquilidade, com segurança e chegar em paz naquele destino, sem nenhuma intercorrência, né, sem nenhum acidente. E, de fato, todos esses 3 pilares são importantes. Mas a educação, ela precisa ser muito trabalhada, porque, assim, do que eu consegui viver, né, de acompanhar acidentes ocorridos, de poder presenciar algumas investigações envolvendo acidentes, de fato, né, existem pontos de melhorias, né, que possam ser realizados na pista mesmo, né, sejam essas melhorias de sinalização ou até de geometria da pista. Inclusive, né, esse é um ponto que é abordado nos contratos de concessão. As concessionárias, né, elas precisam avaliar a ocorrência de acidentes quantitativo mesmo, né? Por exemplo, se acontecem X acidentes dentro de 1 quilômetro, né? Mais de X acidentes dentro de 1 quilômetro num determinado período, a concessionária precisa fazer um estudo, avaliar o motivo, né? E promover melhorias, né, na pista para que esse quantitativo de acidente exacerbado seja mitigado e ele venha a cair. Então, assim, a conscientização dos condutores, ela é muito importante porque, principalmente no atendimento à sinalização da pista, tá? Aquela sinalização, principalmente a sinalização horizontal, onde a gente tem o eixo da pista, né? Onde a gente está falando de pista simples, onde a gente tem o eixo duplo contínuo, é onde a gente tem uma proibição de ultrapassagem.
Esse eixo duplo contínuo ele é tanto sinalizado com a placa, que é a R7, e também a sinalização horizontal, ele passa essa mensagem ao condutor. E qual que é a mensagem? Condutor, aqui não é seguro de você se realizar uma ultrapassagem. E assim, não é por um motivo aleatório que a gente tem um eixo contínuo naquela localização. Aquilo é feito um estudo de engenharia, né? Onde a gente precisa de ter uma distância segura de visibilidade, uma condição ideal para que o veículo consiga fazer uma ultrapassagem. E a gente vê muita ultrapassagem forçada, acabando em acidente trágico, acidente envolvendo vítimas fatais. Então, essa parte de educação do condutor, ela é muito importante para a gente conseguir ter segurança viária. Sim. É um dos principais pilares, eu diria. Eu acho que é o principal, cara. A imprudência, normalmente, é o que mais dá acidente. Não é manutenção da rodovia, não é nada disso. É mais dependente do cara. Eu sou suspeito para falar que eu atuo na área. Sim. Sou bombeiro militar. Bacana. Eu vejo isso todo dia. Todos os acidentes que eu fui... Cara, vou colocar todos não. Vou colocar jogando baixo. A maioria, aqui. né? Os 90% eles estão muito mais Tem relacionados à imprudência atrelada. do que relacionado à condição da via, por exemplo. Eu corroboro com esse relato seu, porque assim, do que eu consegui participar e ver e avaliar dentro dos acidentes que eu consegui presenciar, tinha muita imprudência envolvida. Imprudência, eu vou colocar um ponto aqui, que a imprudência às vezes não assim, ela pode ser vista de outra forma. Vou te dar um exemplo. Se a via é uma via que está lá descrito, que é uma via de 80 km por hora, o cara está a 120, o carro dele deu um problema, isso é imprudência também. Uhum. Não, ele sofreu um acidente porque o carro deu problema. Mas é imprudência. Você estava muito acima do limite da rodovia. Com 80 km por hora, você sobrevive. Né? O que a gente vê muito como bombeiro lá é que a diferença entre 80 e 100 km é uma das mais cruciais para a questão de acidente. Uhum. Quando você sofre um acidente de 80, seu carro normalmente resiste, você normalmente sai vivo, a 100 já muda muito. A 120 é quase certeza de óbito. Entendi. Exato. Os a veículos... energia do impacto, né? A energia do impacto é muito pesada. A forma como é dissipada também, né? Mas, muito hoje difícil. eu vejo assim, a população está muito tensa, né? Muito estressada, Sim. toda aquela questão, todo mundo na correria. Então a pessoa, ela quer sair do ponto A e chegar no ponto B no momento mais rápido, né? Sim. Ela não quer... Tem dois meios, né? Você pode sair em uma linha reta ou ir fazer todo um processo e chegar. Então ninguém quer passar por esse processo de altos e baixos, né? Então isso reflete um pouco nessa questão da imprudência. De onde vem a necessidade, essa conscientização, desse trabalho que é feito na Praça Pedágio, que é feito no Parisiga, para tentar conscientizar e também garantir a segurança da pessoa que está dentro do carro, né, em si. Sim, com certeza. Essa questão de velocidade também, eu acho que ela é de bastante relevância, porque as pessoas, igual o Bruno falou, né, existe essa ânsia por chegar mais rápido, e os carros hoje em dia também, né, a maioria dos carros, eles te dão aquela sensação de segurança, né? Airbag lateral, mas geralmente, né, quando se exagera na velocidade, e aí, voltando um pouco para a parte técnica de engenharia, além do relato que eu dei aqui de sinalização, que aquilo tem todo um estudo de engenharia por trás, dos locais corretos de ultrapassagem, a velocidade da pista também, ela é fruto, né, a geometria daquela pista, ela foi elaborada em cima da velocidade diretriz daquela rodovia. Então, quando o condutor ele vê uma placa de limite de velocidade, geralmente ela varia ali entre 80 e 100 km por hora, aquela pista onde o condutor está trafegando, a geometria dela, os raios de curva, tudo foi elaborado para você dirigir numa velocidade segura até aquele limite onde a rodovia está te mostrando através da sinalização. Tudo que passar daquela velocidade, você já está assumindo um risco de você não conseguir fazer uma curva, de você não conseguir ter a correta condução do seu veículo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, né? Às vezes, por uma pessoa imprudente, né? Acaba invadindo uma pista contrária, acidentando uma família que está trafegando normal dentro dos limites da rodovia. Isso é uma questão muito triste. Então, essa questão de conscientização acho que é muito importante, não deixando, né, a importância da melhoria contínua de engenharia, então, você ter uma pista, né, com sinalização eficaz. A gente tem a pintura, né, que ela precisa ser
dada a manutenção de tempo em tempo, porque aquela pintura ela é feita para refletir, principalmente à noite, né? Ela é feita com aspersão de microesferas, e essas microesferas de vidro que fazem com que o farol do veículo incida sobre essa microesfera e ela volte trazendo aquela sensação de perfeita delimitação da rodovia ao usuário. E as taxas, também eu entendo que as taxas são um equipamento de segurança muito relevante, porque a função da taxa é também delimitar ali os limites, né, da rodovia, para ajudar o condutor a entender ali, principalmente na parte da noite, a delinear ali o curso do veículo correto. E o papel muito importante das taxas é em período chuvoso, porque em período chuvoso a sinalização horizontal, as microesferas, elas são prejudicadas pela água. Então, ela não reflete, né, e talvez ela pode chegar até a não cumprir o papel e ficar apagada para o condutor. E a existência da taxa na rodovia, a taxa não é prejudicada pela chuva, ela ajuda muito o condutor a entender ali o desenho da pista e trafegar com segurança no período noturno e chuvoso. Então, é de muita relevância, além dos elementos de proteção e segurança, né, que são as defensas metálicas, que protegem aos usuários, né, uma eventual saída de pista, a não sair fora da rodovia e cair em faixa de domínio num talude crítico. Ele faz com que o veículo seja contido e volte para a rodovia, as barreiras New Jersey. Então, a gente tem vários elementos aí que são frutos de estudos de engenharia, eles são inseridos nos locais onde realmente é necessário, para trazer segurança para o usuário e promover, né, aquela viagem tranquila que é o objetivo de todo mundo, né, que está fazendo uma viagem, é chegar ao destino da maneira tranquila. Mas para isso é necessária a conscientização e que respeite a sinalização e respeite os limites de velocidade. Essa questão de você dirigir acima do limite, né, você também está assumindo um risco jurídico, né? Exemplo, se eu não sou especialista nisso, mas a rodovia está lá deixando claro, é de 80, 100 km. Se a pessoa está andando a 120, 130 e acontece uma fatalidade e acaba tendo uma fatalidade com uma família dentro do carro, a pessoa que gerou isso, né, ela pode ser penalizada juridicamente. Juridicamente, né? Então isso é um... Eu tava comentando, minha namorada esses dias, a gente viajou de moto, eu viajo muito de moto. Aí a gente viajou de moto, ela na garupa. Quando ela viaja comigo, principalmente, eu fico ainda pelo menos o dobro ou o triplo de preocupação com a estrada, né? Eu tenho muito respeito pela moto, mas com ela na garupa eu tenho mais ainda. Ah, com certeza, tem que zelar, né? Ela tirou carteira recente, tudo, aí acaba que a pessoa, quando acaba de tirar a carteira, ela presta muita atenção na rodovia, no que tá acontecendo, né? Aí ela viu uma placa de 60 km por hora e eu tô lá a 100, por exemplo. Aí ela achava um absurdo. E realmente é um absurdo, se a gente for considerar isso. Aí eu brinquei com ela, falei assim, que não tem nada que eu tenha mais medo nessa vida do que ver uma placa escrito 20 km por hora. É a placa que eu mais tenho medo. Eu lembro uma vez, eu tava descendo uma serra e assim, tô lá na rodovia, tranquilo, você vê que é uma serra que não tem nada de um lado do outro, não é um lugar que tem um fluxo de gente, né, atravessando a pista. Aí do nada eu tô velocidade até considerável, vi uma plaquinha, 20 km por hora. Irmão, freio na hora, eu passo a 5, 10 se possível. Aí você vai ver a curva como é que era, uma curva, você começa aqui e termina aqui. Exatamente, né? Basicamente isso, dá uma curvona mesmo. Eu falei, não, isso aqui não tem jeito não. Se ali tem uma placa reduzindo drasticamente a velocidade, é porque a geometria da pista, alguma coisa ali tá se errada, você estiver trafegando acima daquele limite, né, você vai ter problema, né, em conseguir conduzir de maneira correta o seu veículo. Então, cara, eu acho que isso é um recado muito importante, que todo mundo deve respeitar limite de velocidade e sinalização da pista. Com certeza. Pessoal, vamos passar aqui agora como é que vocês enxergam esse setor aí para os próximos 10 anos. Vamos lá. 10, 15, vamos colocar 30 anos, vamos? Melhor, né? Ixi, que 30 anos é... 30 anos acontece muita coisa. Porque eu falo que 30 anos é o período de concessão da rodovia, vamos colocar 30, mas vamos alongar nesses 30 aí. Mas tem muita coisa para acontecer num período não tão longo, né? Os 30 anos é o período de concessão, mas... Aí foi uma brincadeira mesmo. O país em si, ele, nos últimos anos, ele passou por uma virada, né? Então tem muita concessão que já saiu, tem muitas concessões que vão sair, e a gente está em Minas Gerais, né? Minas é um estado que hoje está muito aberto a isso,
e já tem diversos projetos aí de concessão que vão sair dentro do estado. Um deles é lá de Ouro Preto, Mariana, tem uma região lá que vai ter uma questão. Dentro de Belo Horizonte tem 2 lá do Anel, Rodoanel lá, e do Vetor Norte, que liga a questão de Santa Luzia, vai para o aeroporto, aquela região lá também tem isso. Tem a Zona da Mata, Juiz de Fora, tem uma questão lá também que vai sair. Patos, até Montes Claros, é uma rodovia que eu passo bastante. E antes estava muito ruim, tá cheio de panela, então fez um estudo, foi feito esse estudo que o Roberto citou. Então lá também tem toda a probabilidade, né, de sair a questão de rodovias. E isso dentro do estado, dentro do conselho estadual. Tem uma que voltada mais para o governo federal, que vai ser o leilão agora em novembro, acho que dia 11 de novembro, que é a Rota Sertaneja. Ela vai ligar Uberaba até Goiânia. Então é um ponto muito importante lá para o Triângulo Mineiro, vai para São Paulo, vai para Ribeirão Preto. Então, assim, essas mais próximas aqui da gente, né, vai movimentar aí bilhões de reais dentro do estado e dar muito emprego à população. É uma área com oportunidade legal aí para novos engenheiros, né? Novos engenheiros e para quem está dentro do mercado também, né? Com certeza. É igual a gente já falou aqui, né, falando sobre o futuro, né, de gestão de rodovias. Pelo caminho que a gente está vendo, a iniciativa dos governos, né, igual o Bruno falou, essa quantidade de lotes de concessões aí sendo estudadas, né, indo a leilão, para mim isso é nítido, tá? Quando eu iniciei nesse ramo de concessão, até no próprio estado de Minas Gerais isso era muito restrito. Hoje a gente já tem várias concessões instaladas e funcionando. E essa cultura era uma cultura muito atrelada, né, aos estados mais ao sul, vamos dizer, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, e ela está subindo, né? Minas Gerais, você vê que hoje já tem várias concessões operando, vários leilões, né, para serem realizados. E Goiás, Tocantins, então, assim, está virando uma cultura nacional. Estados que anteriormente, né, não se falava em concessão de rodovia, pela extensão de malha que a gente tem, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, eu acho que os governos estão enxergando, né, que esse é o caminho para poder conseguir fazer a correta gestão das rodovias dos estados, para a gente conseguir melhorar os números que o Bruno apresentou, né, sair de 2% de rodovias em qualidade boa ou ótima e aumentar esse número. E conforme dados apresentados pelo Bruno também, está nítida, né, a questão da qualidade das rodovias atreladas a concessões. Então, assim, geralmente esses contratos de concessões, eles vêm com exigência num patamar bem alto, que a concessionária precisa atender para estar atendendo aquele contrato, né? Senão a concessionária ela está sujeita a sofrer penalidades, multas, e a concessionária não quer isso. Então, o objetivo é prestar um bom serviço, é ter uma rodovia de boa qualidade, ter um bom atendimento aos usuários e conseguir, né, executar as obras dentro do prazo, com a melhor qualidade possível. E isso, né, traz uma evolução para toda a região onde aquela concessão está inserida, sem dúvida nenhuma, né? Esses investimentos aí, conforme o Bruno falou, a NTT, esse ano, só no segundo semestre, ela está prevendo, né, só com concessão rodoviária, investimentos na ordem de 46 milhões de reais. Então, assim, eu enxergo, né, que a tendência é esse mercado de concessões de rodovias, ele crescer nos próximos 10 anos. Eu acho que vai ficar cada vez mais comum a gente ver rodovias sendo concessionadas, porque é nítido que o poder público não está dando conta de manter a qualidade das rodovias. Tem muita coisa para ser pavimentada, né, Bruno? Tem muita coisa para ser pavimentada, tem muita coisa para ser feita, que não foi feita. Né? Então, assim, você pensa quando pensar a extensão, o Brasil, né, a área do país, comparado com a área dos Estados Unidos. Cara, é anos-luz à frente que um país está do outro. Né? Então, o Brasil tem muita oportunidade para isso. Foi o que me fez entrar nesse setor, provavelmente o Reper também, né? Sempre com certeza. Que fez isso aí. Quando eu formei, eu pensei assim, gente, o que vai bombar nos próximos anos? O que vai me dar garantia de emprego, né? A gente tem que pensar nisso. Então eu vi que o mercado de rodovia no Brasil estava em grande ascensão e ainda está. Então, assim, novos engenheiros, aqui em Curvelo tem Universidade de Engenharia, em todos os pontos, né? É um setor muito bom, é um setor que, quando a pessoa entra dentro dele,
e se capacita, né? Faz pós-graduação, mestrado, MBA, que seja, né? Seja um profissional assim preparado para o mercado, dificilmente ele vai sair desse setor. Porque o setor é bom, como foi dito no início, e requer de muitos profissionais. E não tem mão de obra preparada para isso, né, Roberto? A gente acaba que às vezes eu sempre estou contratando a pessoa, sempre precisa, sai uma obra nova, tem que ter uma pessoa para ir lá e tocar aquela obra. A gente costuma dizer, quem que vai tocar essa obra? Hoje não tem. Então a gente precisa ir para o mercado procurar essa pessoa. E são poucas pessoas que têm assim, o conhecimento, a disponibilidade e o interesse de seguir. O que eu vejo muito, assim, às vezes a pessoa já quer sair da faculdade e sentar na ponta da mesa, né? Ninguém quer sentar no ponto. Então, tipo assim, eu falo humildade, né? A pessoa entrar no mercado humilde, ser grato às pessoas que te ajudaram no início, deu toda aquela orientação, porque todo dia é um aprendizado novo. Mas é um mercado, assim, sensacional, cara. Eu realmente sou grato de estar trabalhando dentro da rodovia e não me vejo saindo disso, não. Quero sempre estar dentro desse processo aí. Oh, bacana demais, gente. Pessoal, vou agradecer vocês demais pela participação. Já o tempo acho que foi curto, já a gente conseguia ficar pelo menos umas 3 horas aí falando. Com certeza, o assunto é bem vasto, né? Demais da conta, né? E igual vocês falaram, uma área que tem uma oportunidade muito célere aí para quem, né, deseja ingressar. Alguns setores da engenharia às vezes estão um pouquinho saturados, outros, né, tem uma certa demanda, mas esse aí tem uma demanda e tem espaço, eu acho, para muita gente ainda para participar. E eu acho que é uma oportunidade bem legal. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Alberto, valeu demais pela participação, né? Queria que vocês dessem um recado final aí, caso vocês queiram também. Se não quiser, não precisa, fica a critério seus aí. Não, tem que dar o recado final. Que isso. Aproveitar para novamente agradecer a oportunidade, né? Espero que tenhamos atendido aí a expectativa de conseguir passar um pouquinho, né, do conhecimento que a gente tem. A gente também tem muito que aprender ainda, acredito, tanto eu como o Bruno, nós somos profissionais novos, né? Mas que a gente já tem uma história, 10 anos, aproximadamente 7 anos de rodovia, mas rodovia são muitos assuntos, é muita técnica, quantidade de norma aí para cada assunto. Se a gente for pegar norma de drenagem, cara, infinidade de norma de sinalização, infinidade de norma, isso muda a cada dia, né? Tem alteração, então você tem que ficar se atualizando. Mas é muito gostoso de trabalhar, é um mercado, conforme a gente já falou, muito promissor, tende a crescer. Então, um recado que a gente pode dar aí para os profissionais novos, para os estudantes, inclusive do Cefet, que é a nossa casa, né, Bruno? É que se houver interesse, né, se capacitem, busquem conhecimento, busquem oportunidade, que a chance de se tornar um profissional, né, dessa parte de infraestrutura é muito grande e sem dúvida nenhuma, né, é uma área interessante para se trabalhar e que vai ser receptiva para esses novos profissionais que estão formando, porque o mercado vai precisar. Então, aproveitando, né, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Espero que tenha atendido aí as expectativas. Nossa, bom demais, e poder ter contribuído minimamente aí com o assunto. E continue contando com a gente, o que precisar, estou à disposição. Grande abraço para todo mundo e uma boa noite. Show de bola. É isso aí. Eu queria agradecer também, o Roberto explanou muito bem o final. Me coloco à disposição. Quem precisar trocar uma ideia, falar de rodovia, fazer um bate-papo, estou à disposição. Tenho um pouco de experiência, 7 anos. Tem gente que tem 20, 30, 40 anos aí de rodovia. Espero chegar nesse cenário também. A gente não fala os papas, né? Os papas da rodovia. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite. E estou totalmente à disposição. Grande abraço aí para todos. Pessoal, com isso eu me despeço de todos vocês, né? Lembrando que esse programa ele acontece numa parceria entre o CREA e a Centopeia. E no mais é isso, uma ótima noite a todos e fiquem com Deus, um abraço.